Obrigada pela presença de vocês. Mais uma vez, mais um evento da ABA, mais uma casa cheia. Queria muito agradecer o tempo que cada um está investindo para estar aqui com a gente hoje, para conversar um pouco sobre a nossa indústria. Durante meses, nós planejamos essa agenda, para que ela fosse abrangente e relevante. Nós vivemos um momento atual, todos sabemos, de transformação acelerada da mídia, e certamente todos nesse auditório compreendem a necessidade urgente de reciclar conhecimentos, de compartilhar e disseminar conhecimentos. Por isso, estamos certos que esse ABA Mídia 2018 acontece numa hora bem estratégica. Nós vamos hoje conversar sobre engajamento, consumo de conteúdo, os impactos provocados pelos meios digitais e tantos outros assuntos. Nós estamos rodando o Brasil esse ano para compartilhar informações e dialogar com outros centros que não apenas São Paulo e Rio. Estamos trazendo para a mesa e para o palco outras entidades, veículos, agências, fornecedores de marketing, enfim, todos conversando sobre tudo. Já estivemos em Salvador esse ano, em Porto Alegre, Recife e Brasília. Nós já realizamos aqui nesse palco o ENA, em junho desse ano, e também o ABA Cannes Insights 2018, by GoEd, lá no auditório da ESPM. Nós temos pela frente ainda Belo Horizonte, Rio de Janeiro e o ABA Summit, que encerra o nosso ano, também aqui no Unibis Cultural, no dia 23 de outubro. Estão todos convidados. A ABA vai comemorar o ano que vem 60 anos. Nós estamos olhando para frente. Nós queremos realmente mobilizar o marketing para transformar os negócios e a sociedade. A realização deste ABA Mídia 2018, nosso 7º evento do ano, é o 7º evento do ano, serão 10 em 7 capitais. Ou seja, muito já fizemos e muito ainda faremos, porque com vocês realmente a gente faz a diferença. Eu aproveito para agradecer e dar as boas-vindas àqueles que estão nos acompanhando remotamente neste momento via streaming. Peço agora que suba ao palco para fazer a abertura oficial desse evento o nosso presidente da ABA e diretor de marketing do McDonald's, João Branco. Por favor, João. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o João Branco. João Branco é um nome que algumas vezes já me deu alguns problemas, mas também algumas oportunidades. Eu fiquei pensando, o que eu poderia falar para vocês aqui hoje, num evento tão legal como esse, às vésperas de uma eleição. E eu não consegui pensar em nada melhor a não ser imaginar que talvez eu tivesse que estar lá concorrendo a uma vaga na presidência da República. Não porque eu acho que eu sou melhor do que algum ou nenhum dos candidatos que está lá, mas simplesmente porque eu imagino que, se eu fizesse um belo plano de mídia com o slogan "Vote em branco", talvez uns 15% dos votos eu já conseguiria ali, né? Lógico que é uma brincadeira, eu jamais faria isso, mas é uma prova de que um bom plano de mídia pode ficar ainda melhor com uma grande ideia por trás. Falando sério agora, eu queria começar esse evento fazendo uma pergunta mais pertinente. Você conhece capivara? Quem conhece capivara aqui? Levanta a mão para mim. Olha aí, todos conhecemos. Você sabe quantos anos vive uma capivara? Você sabe qual é o lugar do mundo que mais tem capivara? Você sabe quantos dentes tem uma capivara? Quantos meses é a gestação de uma capivara? Você sabe o que uma capivara come? Qual é a principal doença que ataca as capivaras do planeta? Eu costumo brincar que eu faço essa pergunta em entrevistas de emprego. E aí, quando eu chego nesse momento, eu falo assim para o candidato: tá, agora que você já entendeu o quanto que você sabe, e o quanto que você realmente conhece ou não conhece de capivara,
deixa eu te fazer a pergunta correta. Você conhece plano de mídia? Muita gente acha que sabe fazer mídia e sabe sobre planos de comunicação, mas no fundo sabe tanto de plano de mídia quanto a gente sabe sobre capivara, não é? Tem uma vaga ideia, já ouviu falar, já viu um mapa de X, vai nos eventos, mas mídia e comunicação ainda são a linha mais importante dentro do orçamento de marketing. A gente precisa conhecer muito sobre isso, estudar, avaliar. Quanto mais a gente conhecer, melhor a gente vai conseguir usar esse recurso. A intenção desse evento hoje não é te ensinar tudo sobre isso, mas é te provocar a conhecer um pouco mais sobre esse tema. A gente costuma dizer que o mercado publicitário brasileiro é uma jabuticaba, né? Muitos já devem ter ouvido falar sobre isso. Vamos então ver o quanto a gente conhece sobre jabuticabas. Quantas jabuticabas nascem em cada árvore? Quantos anos uma jabuticabeira vive? As jabuticabas do futuro serão mais doces ou menos doces do que as de hoje? O nosso pomar, ele está ficando mais ou menos seguro? Estamos tendo acesso às informações de quantas jabuticabas estão nascendo nas nossas árvores? Estou falando de propósito aqui sobre segurança, sobre transparência, até porque ainda hoje aqui nesse evento nós vamos fazer o lançamento da Carta Global de Mídia, um posicionamento oficial da aba em nome dos anunciantes, elevando uma discussão muito importante no mercado sobre as mudanças que estamos vivendo e como vamos nos posicionar diante disso para garantir que esse mercado continue cada vez mais livre, ético, transparente, responsável e que a gente consiga ter o retorno sobre os investimentos da forma como a gente precisa nessa linha tão importante. Que as nossas jabuticabeiras frutifiquem cada vez mais, aproveitem bastante esse evento e, por favor, não votem em branco. Obrigado, bom dia. Obrigada, João. Neste momento, então, nós queremos destacar e agradecer os nossos patrocinadores que viabilizam este evento. Eletromídia e Globo, com a cota ouro, Google, com a cota prata, Banco do Brasil, Bradesco, Facebook, Grupo RBS, Cantor, Ótima e Predicta, com a cota bronze, Band, Ipsos e UOL, pelo patrocínio do Welcome Coffee, e agradecemos a Comscore, Eletromídia e Tuned, com o apoio da cota personalizada. Então, nós vamos dar início, então, ao primeiro painel da manhã, cujo título é Personal Media Mix, a nova configuração do consumo de conteúdo. Vou convidar, com muita honra, para estar comigo aqui nesse palco agora, subindo, e, ao final, aplaudimos todos, começando pelo Roberto Schmidt, que é o diretor de Planejamento de Marketing da Rede Globo, o Amilcar D'Alevo Neto, Head of Value Creation da Rede TV, Antônio Guerreiro, Superintendente de Estratégia Multiplataforma da Record TV, e Herbert Zeiser, Diretor de Publicidade SP da Globosat. Convido para moderar esse painel, Sumara Osório, Vice-Presidente de Planejamento da VML. Obrigada, palmas para vocês. Roberto, começamos com você, né? Obrigada. Púlpito ou pé? Assim eu ando um pouquinho. Bom dia, gente. Todo mundo me ouvindo? Gente, é um prazer estar aqui. Então, um tema super interessante, muito importante a gente discutir, essa questão do consumidor, da escolha do mix de comunicação, do mix de mídia dele. E vis-à-vis com o olhar do conteúdo. Parece uma coisa muito simples, né? Um olhar fácil da gente perceber disso. Mas eu acho isso super complicado. E eu vim aqui para tentar trazer uma reflexão, para que a gente juntos aqui olhe isso de um jeito diferente.
E acho que o legal desse painel, e agradeço a Sandra por essa oportunidade para a gente conversar, é olhar isso de um jeito diferente. Para olhar isso de um jeito fora da caixinha, eu lembrei de um artigo que eu li no começo do ano. No comecinho do ano, saiu no Exame esse artigo, falando sobre VUCA e os milênios. Não sei se alguém aqui já teve contato com esse tema de VUCA. VUCA é um tema que eu já usei em algumas palestras anteriores, que eu li sobre isso, e eu acho que é um assunto que ajuda bastante na reflexão. Mas o que é essa tal de VUCA? VUCA foi um acronismo vindo do lado militar, que surgiu pós-Guerra Fria. O que acontecia no momento da Guerra Fria? A gente tinha uma polarização muito fácil de ser entendida. O que acontecia? Você tinha os americanos e os seus aliados, e os russos e os seus aliados. Então, havia, apesar dessa loucura de Guerra Fria, uma estabilidade. Você tinha o lado dos Estados Unidos e o lado da União Soviética. Quando caiu a União Soviética, surgiu um momento de desequilíbrio, de incerteza. E os militares falaram o seguinte: agora a gente está vivendo um momento VUCA, que é um momento de volatilidade, de incerteza, de complexidade e de ambiguidade. Então, nesse olhar que veio de uma reflexão militar, a gente pode trazer isso para o nosso universo da publicidade. Por que eu digo que o nosso movimento, no nosso instante hoje, é volátil? Se a gente olhar as nossas empresas, e as maiores empresas, segundo Standard & Poor's, têm vivido menos. O lifespan das empresas tem diminuído. Se a gente olhar as empresas brasileiras, metade das empresas brasileiras dura menos que 4 anos. Então, a velocidade de mudança é muito rápida. Tudo é muito volátil. Se a gente pensar no mercado de comunicação, quais dessas empresas perderam relevância, desapareceram? Alguém lembra do sucesso, do gigantismo que tinha um Second Life? Do papel super relevante para a gente que tinha um Orkut? E do valor milionário pelo que foi pago um MySpace? Desapareceu. Volátil, muito volátil. O que sobra? Sobram boas histórias. No momento de volatilidade, boas histórias, bom conteúdo sobrevive. Então, acho que esse é um aprendizado. Incerteza. Claro que todos nós gostaríamos de ter uma bola de cristal, de saber como produzir bons conteúdos, saber o que vai acontecer na eleição, né? Saber o que vai acontecer com o Brasil, mas é difícil saber o que vai acontecer no futuro. E mesmo pessoas muito, muito capacitadas têm dificuldade de olhar num futuro relativamente próximo. Se a gente pensar, Steve Ballmer da Microsoft diz o seguinte: olha, o iPhone não vai dar certo. Há 10 anos atrás, 11 anos atrás, ele disse: não tem chance de um iPhone dar certo, de ter participação significativa de mercado. A Wired, esse artigo saiu recentemente, saiu esse mês, e eu achei muito bacana compartilhar com vocês, porque a própria Wired olhou para trás e disse o seguinte: olha, nos nossos últimos 25 anos, a gente olhou quantas previsões a gente fez, quantas a gente errou. A gente errou ao dizer que os próximos 25 anos seriam de prosperidade, que não haveria guerra, que tudo ia ser um mar de rosas. A gente errou ao olhar para trás e dizer que o sistema Linux ia mudar o mundo. O sistema aberto da Linux ia mudar o mundo. A gente errou. Então é difícil prever o futuro. Então, com muita pesquisa, muita sintonia com a sociedade, conhecendo o nosso consumidor, entendendo de comunicação, a gente acha, talvez, um caminho mais fácil de trilhar esse futuro, mas ainda com muita incerteza.
Ele é complexo. Facilmente a gente entende essa complexidade. Todos nós, hoje, estamos envoltos num momento de complexidade. Se a gente pegar esse cubo mágico, para cada lado que a gente olha, a gente vê de um jeito diferente. Se a gente pensar como uma função na produção de conteúdo, quantas e quantas variáveis estão disponíveis? Se a gente pegar uma dessas variáveis de produção de conteúdo e desdobrar, que outras subvariáveis a gente tem nesse universo complexo? Se a gente virar o cubo agora e pensar no ponto de vista do consumidor, que outras variáveis aparecem? Então, cada vez que a gente vira, a gente olha do lado do consumidor, do lado do anunciante, do lado do fornecedor, cada movimento do cubo traz uma complexidade diferente. No nosso lado, a gente está tentando abrir esse espaço de complexidade, buscando outras plataformas de comunicação. Ambiguidade. Facilmente a gente entende, além de complexo, tudo é muito ambíguo. Como é que é ambíguo? Se de um lado a gente tem uma abundância de conteúdo, quem aqui não sente a escassez de tempo nas escolhas? Eu não tenho tempo para consumir tudo que está disponível. É ambíguo. Se eu tenho movimentos de curadoria de conteúdo, do outro eu tenho gente produzindo conteúdo totalmente falso, fake news. Se de um lado eu tenho ferramentas de educação altamente sofisticadas, e eu tenho uma população com pouco acesso à educação. Faço uma pergunta só para a gente refletir. Aos 25 anos de idade, quantos anos cada um de nós aqui estudou? Eu fiz a conta outro dia, eu estudei uns 21 anos, ao chegar aos 25. A população média brasileira estudou entre 7 e 8 anos. Então, a gente tem tecnologia para dar essa educação, temos acesso a isso, mas uma população que estudou muito pouco. Do outro lado, nesse movimento de ambiguidade, a gente tem uma população altamente conectada, com o celular na mão o tempo todo, mas, olhando o mundo da comunicação e da produção de conteúdo, e nós aqui que trabalhamos com televisão, a gente vê o tempo de conexão com a televisão aumentando ao longo dos anos. As pessoas assistindo TV durante mais tempo. Aonde? Naquele aparelho de televisão que está na sala das pessoas. Então, as pessoas estão o tempo todo fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, a gente está num ambiente mais volátil, de muita incerteza, altamente complexo e ambíguo. Esse é o interessante do que a gente vive. Nada tem um caminho fácil e certo. A gente tem que trabalhar tudo ao mesmo tempo agora, num ambiente de transição permanente. Jenkins, que é um pensador do mundo da convergência, diz o seguinte, que nesse ambiente da estética da transição, a gente vive numa combinação de novas e antigas tecnologias em formatos diferentes, para audiências diferentes, e que nessa movimentação toda, nesse ambiente diferente, a gente está vivendo um momento de complexidade e sinergia em que a gente ainda vai ver essa expressão midiática acontecer. Então, o grande recado, o grande pensamento para esse consumidor, para esse espaço de conteúdo, é que tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora, que a gente tem que prestar atenção em todas as possibilidades, olhar o que está de mais imediato rolando, ao mesmo tempo o que está funcionando. Então, o divertido, e eu acho que esse é o papel, é o divertido. Estamos num momento de transição, temos que aproveitar esse momento de transição e acompanhar tudo o que está acontecendo. Esse, acho que é o papel dessa reflexão sobre esse momento entre que o consumidor tem acesso a tudo isso e a gente tem uma produção gigante de conteúdo e conecta um ao outro. Acho que esse é o espaço de reflexão que eu queria ter com vocês. Obrigado, gente.
Bom, primeiro, Sandra, João, obrigado pelo convite, né? Eu acho que é muito legal a gente falar de mídia mix, consumo de mídia diferente, né? Eu acho o seguinte, essa complexidade que o Roberto falou, ela é muito legal, né? E assim, isso é muito divertido. Acho que o final da frase é legal, é divertido. Quer dizer, se tem uma máxima, é tire o S da crise, crie, né? E nós estamos num momento de criar e entender esse consumidor de mídia, né? Quando a gente pega, eu vou para uma máxima um pouquinho mais atrás. Henry Ford falou há mais de um século, né, que o consumidor não sabe o que quer. Quem leu o livro do Steve Jobs, o Steve Jobs falava isso, o consumidor não sabe o que quer até que a gente mostre para ele. Acho que essa é a nossa função, nós trabalhamos com marketing, né? Quando a gente fala um século depois, a gente sabe mais ou menos o que o consumidor não quer, né? Então, o cara que nasce hoje, ele não quer perder tempo, ele não quer ser incomodado, e ele não quer falsas promessas. Esse cara quer verdade, né? O momento da rede social é um momento interessante porque todo mundo ganhou um microfone, né? Todo mundo fala o que quer, todo mundo fala o que bem entende, né? A gente vive hoje um tempo de eleição que eu acho que é um tempo bem diferente, né? Onde realmente a gente vê a opinião desses caras no dia a dia, né, Renato? Tudo bom contigo? Então, o que ele quer, né? Relevância e transparência. Nós que estamos do lado de cá produzindo conteúdo, e eu acho que esse é o grande desafio de todo mundo, né? Quem faz marca, quem faz comunicação com esse cara, o grande desafio é como que o meu conteúdo vai ser relevante para esse cara no fim do dia, né? Esse é o grande desafio no mundo complexo, no mundo multimídia, né? E para a gente fazer isso, né? O conteúdo ser relevante, a gente tem que primeiro entender com quem que a gente está falando. Depois a gente tem que entender que momento que nós estamos falando com esse cara, e depois nós temos que entender o estado de espírito desse cara, né? Tem uma pesquisa da Times Inc. muito legal, que ela fala o seguinte, o mesmo indivíduo, ele muda a sua plataforma 27 vezes por hora, né? Porra, ele muda muito, desculpa o palavrão, eu falo palavrão pra caramba, né? Então eu acho o seguinte, né? Com isso daqui, nós que produzimos conteúdo para esse cara, mudou muito a nossa forma de atuar, né? Quer dizer, eu vou falar com esse cara de manhã, à tarde ou à noite. Qual que é o estado de espírito desse cara? Teve uma palestra em Cannes muito legal, que o cara estudou o mesmo indivíduo em diferentes plataformas. E ele falava, olha, quando tem um conteúdo na internet, esse cara ele tem um comportamento ativo, ele senta na cadeira para frente, ele dá skip, ele dá search, ele muda de canal. Quando esse cara assiste a televisão, passa um break de 8 minutos e ele não trocou de canal. Que interessante, é o mesmo cara. Só que o comportamento em plataformas diferentes é diferente. Então a gente tem que entender isso quando a gente produz conteúdo lá atrás para esse cara. O conteúdo precisa ser relevante e a gente tem que fazer um entendimento nosso para poder vender, para poder agregar a nossa marca e para manter aquele cara fiel, que é uma missão cada vez mais difícil, né? Então quando a gente fala conteúdo cross-mídia é a solução, não sei onde está o João, mas essa é a nossa capivara, né? Pô, quer dizer, quem tem uma fórmula correta para saber se o conteúdo cross-mídia é a solução? Não sei. Depende, que mensagem que eu quero passar? Nós temos que entender aquele mood do cara lá atrás, né? Assim a gente vai produzir conteúdo para esse cara e nós vamos ser efetivamente um conteúdo com relevância para o camarada, né? E eu acho que essa é a missão de quem faz conteúdo e esse é o momento complexo que a gente vive e que a gente precisa ter uma imersão em dado, análise de dado, banco de dados, KPI, e entender, e testar, e errar, e testar de novo, e errar, e testar, e errar, e só assim a gente vai conseguir ter cada vez mais relevante para esse cara. Pensando nisso, eu não sei quem viu, mas no começo desse ano nós criamos a Peanuts. Peanuts é uma empresa no grupo só para gerir ativo digital, né? É muito legal os experimentos e as coisas que nós estamos conseguindo com as plataformas digitais, né? A gente acredita que o mundo cross-mídia ele é um mundo de oportunidade, né? E aí nós fizemos, o mês passado, o maior debate multiplataforma já feito no Brasil. Nós fizemos Rede TV, Isto É, UOL, YouTube, Facebook e Twitter. Com uma experiência muito legal, porque esse, obviamente, é um conteúdo relevante, quer dizer, quem não vai almoçar aqui não fala de política no tempo de hoje, né? Fala da pesquisa do Ibope, do Datafolha, do BTG Pactual, do XP Investimentos, e esse é o assunto mais relevante no Brasil hoje em dia, né? E é muito legal porque, no imediatismo, nós tivemos uma relevância muito grande na televisão,
né? Só que ele continuou relevante por umas 2 semanas nas outras redes sociais. E a experiência que o cara teve quando ele assistiu um conteúdo desse daqui foi muito bacana, porque ele teve mapa de calor, acompanhamento de hashtags nas redes sociais, qual que era o candidato mais falado, quem se deu bem, quem se deu mal. E eu acho que está mudando um pouco a forma da gente pensar em fazer conteúdo, né? Esse foi um case muito bacana que a gente produziu esse mês, né? E aí, quando você olha a Peanuts em tempos de crescimentos exponenciais, essa é uma companhia exponencial, né? Quer dizer, quando a gente começa a aplicar aquilo que a gente vem estudando, você vê que você sai de quase nada de view em dezembro, que a gente tinha 200 mil subscribers, para, se Deus quiser, hoje chegando em 6 milhões, com uma média de 450 milhões de views mês, já batemos 650 milhões em julho, né? Então, pô, isso daqui é entender o que o cara está consumindo de mídia. Isso daqui é entender o que eu coloco na televisão, faz sentido para a televisão. Mas para eu subir na internet, ele tem que ser pensado para a plataforma. Quando a gente pega influenciador, fala, pô, legal, esse cara tem 30 milhões de subscribers no YouTube. E se você colocar na televisão, dá traço de audiência. Agora, se o cara for um cara engraçado e você falar, opa, esse cara tem relevância para a televisão, vamos pensar num formato dele para a televisão e ver se arrasta de lá para cá e de cá para lá, né? Isso é muito a nossa coisa. E nós temos uma fórmula mágica para isso? Não. A gente erra muito, né? Mas a gente está fazendo. Então, quando você olha aqui embaixo, né, nós estamos já há quase 6 meses, nós somos os top 5 canais mais relevantes no YouTube e os top 100 no mundo, né? Essa é uma fotografia, na verdade, essa fotografia é de 3 dias atrás, nós estamos em 29º no mundo, hoje nós somos 27º no mundo no YouTube, né? Então, a gente está bem feliz com o que a gente está conseguindo fazer nessa empresa, pensando em branded content, pensando em KPI, pensando em como que subir vídeo, quantos vídeos, o time view. Ah, uma informação importante. A gente normalmente sobe vídeos pequenos no YouTube. A gente pensa a plataforma do YouTube para vídeos pequenos. O debate eleitoral, a gente subiu ele na íntegra e o time view em médio daquele conteúdo foi de 1h30, né? Então, porra, esse é um conteúdo relevante, né? Um dado interessante. E aí a gente começa a fazer isso aqui para a televisão, a gente teve um aumento de audiência de 40% do ano passado para esse, né? Com alguns experimentos. Então, por exemplo, fizemos uma parceria com a ESPN e trouxemos a Premier League. Pô, colocamos o Fred para comentar. Repercussão nas redes sociais, muito legal. Quem não sabe, Fred é do Desimpedidos, o maior canal de YouTube de futebol do Brasil, tá? E aí, quando você fala em transparência, eu acho que esse é um caso que aparece muito, né? Fake news, né? Porra, o cara que quer verdade, ele tem que acreditar no que ele vê, né? Então, quando você pega um elenco de caras com credibilidade para contar notícia para ele, com certeza isso daqui tem relevância para o cara, né? Eu acho que essa é a fase que a gente está fazendo. Eu estou correndo porque 10 minutos para mim, você sabe que, Sandré, eu falo para chuchu, né? Então, assim, pensando nisso, eu não sei, vocês viram, eu acho que eu falei aqui atrás da mídia programática que nós fizemos com a Unilever, né? Realmente um novo jeito de vender mídia, de pensar mídia, de falar com CPM, que é muito legal, porque você fala em CPM em todas as plataformas, televisão, digital e tudo mais, né? E nós fizemos uma pesquisa quali pensando no consumidor. A gente era muito perguntado nas entrevistas, pô, vem cá, e a rejeição dessa peça que você coloca no meio do conteúdo, né? Porque a gente cai em conceitos de digital quando a gente faz uma programática. Então, a gente cai em brand safety, a gente cai em viewability, a gente cai em um monte de conceito que você está acostumado a falar. E quando a gente fez uma pesquisa, é muito legal, porque o camarada que assiste televisão, ele está acostumado com a intervenção comercial. É um meio de 50 anos, né? Quando você não interrompe o conteúdo e vende uma coisa no meio do conteúdo, ele se sente respeitado. Ele acha uma comunicação ágil, dinâmica e tudo mais. Então, foi muito bacana para a gente. Mas, pensando nisso, né? O que a gente acredita? A gente acredita no mundo de performance. A gente acha que hoje a gente tem que trabalhar KPIs em todas as plataformas que for. A gente tem que entender o cara que assiste a gente. E só assim a gente vai conseguir fazer um conteúdo assertivo para o cara que está do lado de lá e a gente vai conseguir ser mais assertivo para a marca que anuncia na gente, né? Então, isso é muito o que a gente tem. Eu tenho ainda 53 segundos, vai sobrar 20, porque eu vou mostrar um exemplo de programática para vocês e acabou. Purinado quer saber o seguinte: o padre Marcelo Rossi está para Beyoncé, como o padre Fábio de Mello está para Rihanna? Muito legal. Eu estou mais para milionário José Rico. E aí? Legal, é só um insert de vídeo? Não, tem muita inteligência por trás. Tem um departamento de pesquisa com 20 carinhas que pesquisam aqui o target contratado, qual o melhor programa, qual a melhor adequação de marca, qual é o melhor tudo. Isso é a mídia do futuro. Nós trabalhamos KPI.
né? KPI para a marca, KPI para o consumidor, isso é muito melhor para o cara que está assistindo, é muito melhor para a marca que anuncia. Então, a gente acredita muito num mundo de performance. Muito obrigado, eu mantive meus 10 minutos. Obrigado. Eu ouvi uma vez as pessoas dizerem que assim, quando a gente morre, as coisas que de fato foram impactantes para a gente na nossa vida, a gente vê numa fração de segundo. Então eu tenho certeza que quando eu morrer, eu vou ver meu casamento, eu vou ver o nascimento do meu filho, mas de alguma maneira eu vou ver algum PPT, porque eu odeio PPT com todas as minhas forças. Eu odeio isso aqui. Odeio PPT, PDF, qualquer coisa, não é comigo. Então, em consideração a galera que trabalha comigo, que montou uma bela... Eu não sei nem mexer nessa desgraça, é aqui, né? E que montou aqui, eu juro que eu vou passar uns slides, mas antes eu queria bater um papo com vocês. Quando eu falo que eu trabalho com comunicação, quando eu falo... Reunião de escola do filho, né? Tem muito isso, né? Ah, o que o senhor faz? Eu sou médico. Ah, o que o senhor faz? Engenheiro. O que você faz? Eu trabalho com... A pessoa já te olha meio... Né? E fala assim, vocês estão acabando com a nossa vida. Aconteceu isso. Festa de aniversário do Luiz Alberto, amigo do meu filho. Estava eu lá, tentando comer um brigadeiro, e aí eu viro a pessoa e falo, o que você trabalha? Eu falei, eu trabalho com comunicação digital. Essa geração que não vê o céu, essa geração que vai ficar corcunda, porque só anda assim. Vocês estão acabando com a relação entre pai e filho. Você não consegue mais ter um relacionamento eu vou largar isso aqui um segundo. Na mesa de jantar, as pessoas só ficam ligadas ali. E aí eu fiquei pensando, né? Será que é tudo tão novo assim? Será que de fato está tudo tão disruptivo? Será que é tão... E aí eu vou fazer uma pergunta direta para ele. Qual foi... A gente está muito mergulhado em rede social, né? Todo dia, né? A gente vai lá, olha já no Twitter de manhã quais são as notícias, depois vai para o Facebook, depois vai para o Google, faz não sei o quê, mas qual foi a primeira rede social que cada um daqui conheceu? Primeira. ICQ? Não foi aqui. Às vezes revela a idade, não pode também falar tanto assim. ICQ, qual foi a primeira rede social? Assim? Orkut? Quem mais? Ninguém quer falar uma antes, né? Vocês sabem qual foi a minha? A Dona Adélia. A Dona Adélia era fofoqueira da minha rua. Década de 70, Santos, São Paulo, Rua Prudente de Moraes. Eu morava no 47, ela morava no 54. A Dona Adélia, ela passava o dia no batente da janela dela. E a única coisa que a Dona Adélia ouvia eram 140 caracteres. Porque era, você viu que a Joaninha saiu com o Joãozinho? Tal, que era o tempo que ela ouvia da pessoa passando na frente da janela dela. Ela virava para trás, falava para a filha, ela xereava, né? Ela ia lá e falava, olha, ela espalhava aquilo dentro da casa dela. E uma vez por semana ela ia ao salão de beleza e fazia um viral. Por que eu estou dizendo isso? Porque qual foi o livro mais baixado na internet no ano de 2017? A Bíblia. Qual foi em 2016? A Bíblia. Qual foi em 2015? Qual foi o livro que Gutenberg prensou? Porque se a gente parar, o poder da informação, se a gente parar, eu juro que eu tenho um PPT que mostra um monte de imagem, tem o Gutenberg, tem os mongescopistas, tem um monte de coisa. Mas eu prefiro bater papo. O poder ficava isolado lá num monte, na mão de mongescopistas que diziam para a gente o que a gente podia ler e o que a gente não podia ler. O que a gente deveria ter acesso como informação e o que a gente não deveria ter acesso como informação. E chega um cara, seu Gutenberg, e cria uma tecnologia. Ao criar a prensa, ao criar o tipo móvel, nada mais fez do que ferramentar. Ele ferramentou e deu acesso a muita gente. E ele ferramentou a Bíblia. 2018 é a Bíblia. 2017, 2018 eu não sei. 17, 16, 15. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, gente, o ser humano é gregário. A gente vive em bando. A gente vive em grupo. A gente sempre viveu numa sociedade em rede. O que acontece é que a gente ferramentou de acordo com uma tecnologia e criamos redes sociais. Tudo isso para dizer que de Gutenberg a Zuckerberg a coisa não mudou tanto assim. A coisa continua parecida. Por que eu estou querendo dizer isso?
Porque nós vivemos hoje, aí o Roberto foi perfeito na exploração dele, nós vivemos hoje um momento de muita transformação. Eu costumo dizer, acho que todos nós, a nossa geração da indústria de comunicação, nós de um lado da mesa, vocês de outro, ou todo mundo do mesmo lado, a mesa é circular, nós vivemos um momento de transformação real daquilo que a gente entendia como algo pétreo, como algo definitivo. A gente fala muito hoje sobre audiência, e a audiência vem de áudio, que é o mais passivo dos sentidos. Eu não consigo imaginar muito falar em audiência. A gente tem um neologismo dentro da Record que a gente brinca que é a interência, é a capacidade que a pessoa tem de interagir com determinada propriedade. Mas a gente, especificamente na indústria de televisão, eu brinco que nós estamos vivendo um momento que somos todos Chateaubriand, no Porto de Santos, descarregando um caixote de madeira, dizendo, olha, aqui dentro tem um televisor, e ninguém sabe direito o que é aquilo. Vou dar alguns exemplos. Eu vou falar um pouquinho aqui da nossa estrutura, para compartilhar com vocês, mas quando a gente fala de OTT, de over the top, quando a gente fala de servir um comercial, de servir uma ação publicitária num aplicativo que traga a programação da tua emissora, na hora que você vai para break, você usa o break da televisão? Você faz o simulcast, ou seja, você usa o sinal do broadcast no broadband? É uma escolha. Você suspende o break da televisão e coloca um outro break exclusivo para broadband. Se você fizer isso, o slot continua sendo de 30 segundos? Ou a gente vai usar um bumper ad? Vai usar um de 6? Ou mais, se o meu break tem 6 minutos e meio, eu suspendo tudo aquilo e faço uma ação de branded content de 6 minutos e meio? Quem me responde isso? Tentativa e erro, tentativa e acerto, tentativa e tentativa. É isso que a gente vive todos os dias. É natural que a gente olhe todos os movimentos. A gente olha o movimento da Netflix, a gente olha o movimento da Amazon Prime, a gente olha o movimento dos nossos amigos da Globo, do Globoplay, a gente olha o movimento do Neto na Rede TV, a gente olha a Globosat, a gente olha como... Está um aprendendo com o outro o tempo inteiro. E de que maneira a gente procurou juntar toda essa gama de informações dentro do Grupo Record. Hoje a gente tem 312 pessoas trabalhando só em multiplataforma no Grupo Record, divididos em 5 unidades multiplataforma. A mais conhecida delas é o R7.com, que completa o ano que vem 10 anos, tem 70 milhões de visitantes únicos mensais. A gente criou, o Neto estava falando aqui, muito bacana da iniciativa da Peanuts. Nós temos uma Content Network, a Acelere, com mais de 100 canais administrados pelo Grupo Record hoje. Cria, administra, impulsiona, comercializa canais. Que canais são esses no YouTube? Canais das nossas propriedades, dos nossos programas, dos nossos apresentadores / influenciadores e de gente que não tem absolutamente nada a ver com a nossa programação, mas é uma unidade vertical, P&L próprio, rede de operação própria. Primo Rico, por exemplo, é um bom exemplo de canal de educação financeira, que não tem nada a ver com a Record, mas que é um canal Acelere. Nós temos a Record Hub, que é responsável por todo o nosso licenciamento de marca. Então, os produtos físicos que nós fazemos, o musical dos 10 mandamentos, as exposições que nós fazemos pelo Brasil inteiro, quem cuida é a Record Hub. Nós temos com a turma da Engage Go, que é a nossa agência de social media, todo o nosso trabalho de transmídia. Nós somos vencedores 3 vezes do Short Awards, que é o Oscar das redes sociais, a primeira com Breaking Bad, A Química do Mal, a segunda com o Programa do Porchat, a terceira com Dancing Brasil. E agora a gente lançou o Play Plus, que é o primeiro marketplace de conteúdo em vídeo on demand e live streaming, numa parceria nossa com a ESPN, com o Play Kids, e agora, a partir da próxima semana, com outro grande grupo de comunicação chegando. Eu vou aproveitar os últimos 60 segundos apenas para mostrar que tudo isso que eu falei estava nos slides aqui. Então, acho que aqui a gente tem os números do R7, senão minha equipe depois vai ficar muito chateada comigo se eu não mostrar. Por favor, eu peço essa gentileza de vocês. Então, a gente tem aqui, como eu acabei de falar, da Engage Go, com mais de 66 milhões de fãs no Facebook, mais de 190 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Tudo que a gente faz no dia a dia. A Acelere, com mais de 100 canais administrados no YouTube. Todas as nossas ações
que fizemos nesse período inteiro, a Record Hub com os licenciamentos, o Play Plus, como eu acabei de dizer para vocês. A gente tem uma área horizontal de Data Science, olhando muito de perto os dados para poder oferecer, com mais de 40 ferramentas de BI, a melhor assertividade, e temos uma área unificada de projetos entre todas as áreas comerciais para identificar as oportunidades para vocês. 5, 4, 3, 2, 1. Obrigado a todos, bom dia. Valeu. Primeiramente, bom dia, agradecer a Sandra e ao João pela oportunidade, parabéns pelo evento, acho que os temas estão muito bem encaminhados e acho que vocês vão ter um dia produtivo. O que a gente procurou fazer aqui? A gente, acho que trouxe, eu vou mostrar um vídeo logo na largada, que é um pouco de como é que a gente provoca toda a equipe da Globosat, todo o time da Globosat, desde o boarding até as áreas operacionais, a gente produz... Agora, esse tipo de vídeo. Pode aumentar o som, por favor? Perdeu pro DVD, o DVD perdeu pro Blu-ray, o Blu-ray perdeu pro streaming. E quem sempre ganha essa parada? O conteúdo. É justamente esse eterno desejo por conteúdo que empurra a tecnologia. E hoje ele é líquido, se espalha, muda de forma, é compartilhado, engaja e se multiplica. OTT, VOD, SVOD, Set-Top Box, IPTV, Everywhere, DTH, VMVPD, ou VMVPD, em inglês ou português, enfim, VMVPD, ITTV? O que é TV? Nossa, que pergunta profunda, não é mesmo? Complicado, porque eu nem assisto TV. Assisto, muito. É pra todos. Acabou se tornando muito mais... O espaço que a gente usa na sala para assistir Netflix. Amazon Prime, YouTube... TV é um aparelho que é onde as pessoas assistem alguma coisa. Pra vocês, qual é o futuro da TV? Sinceramente? Eu acho que cada vez mais você vai customizar do jeito que você quer. Pô, a TV vai ter que se recriar bastante. Pô. Eu acho que ela vai fazer parte da família com outro papel. Eu também acho que... Pô. Vai ter que ser mais interativa. Não sei, mas nunca vai acabar. Vai renascer umas coisas ainda. A gente vive pela televisão, basicamente. Talvez a gente repense a forma que a gente conhece TV. Pode chamar TV do que você quiser. O que importa para o consumidor é o conteúdo. E agora a nossa entrega precisa percorrer diferentes plataformas e modelos de negócio ao mesmo tempo. Chegando de forma linear ou não linear, intermediada ou não, gerando receitas de diversos tipos e oferecendo aos anunciantes as mais variadas soluções. A TV é uma mistura de infinitas possibilidades. O telespectador virou usuário e ele acaba construindo uma experiência única para o seu perfil. Cada indivíduo tem a sua TV. Por isso, para seguirmos relevantes, precisamos continuar com o nosso conteúdo forte, brasileiro e de qualidade. Temos que nos conectar com o consumidor também de forma direta. E não podemos parar de inovar em linguagem, tecnologia, soluções comerciais e comunicação. Os desafios são novos e não param de mudar. Temos talento, experiência e diferenciais competitivos como a nossa brasilidade. Mas sabemos que a nossa transformação precisa ser constante. Tudo para conectar as pessoas pela emoção. Então, acho que o Guerreiro foi muito feliz quando ele colocou que as coisas estão mudando, mas não tanto, né? Na realidade, o que elas estão acontecendo, a velocidade da mudança está aumentando, mas o próprio nascimento da TV por assinatura, dentro de uma configuração de mídia que você já tinha no passado, já trazia uma mudança dentro dessa configuração, desse ambiente. E aí você vai para segmentações de conteúdo, né? Então você traz uma profundidade maior e desenha pilares para abordar temas estratégicos para cada modalidade ou para cada tipo de conteúdo. E você vai, nesse caminho, aprofundando cada vez mais. Então, a gente vai abrindo mais canais, cobrindo mais eventos, tendo mais direitos. Então, aqui eu estou pegando um exemplo só do Sport TV, mas essa dinâmica ela acontece para todos os outros canais, para o GNT, para o Multishow. A gente procura ter esta visão para todos os canais. Aí você fala, pô, mas eu já abri 4 canais, eu tenho verticais, né, específicos, o que eu faço? Você acaba indo para uma cobertura onde você expande essa interatividade para usar outras plataformas como o mobile, né, que foi o que a gente fez em Rio 2016. Tudo isso pensando e planejando uma narrativa,
porque essa narrativa ela não pode se perder nessa construção de plataforma, ou seja, o conteúdo ele tem que fazer sentido para quem está assistindo, não importa a tela, né? Então, acho que esse é a grande chave, porque a gente sempre tem que pensar em como a gente gera esse engajamento, né? Na realidade, o telespectador, ele é o grande... a gente tem que sempre se inspirar e ver qual é a melhor experiência que ele vai ter. E, obviamente, que como a gente vem da plataforma mãe, a gente nunca pode deixar de lado uma estratégia de alimentar a audiência da plataforma original, né? Então, aqui a gente vê aí as audiências só de televisão das Olimpíadas e a gente olha o resultado que a gente conseguiu no Rio 2016. Né? A mesma coisa acontece com a Rússia. A gente teve a melhor Copa do Mundo da história do Sport TV. Né? E fazendo também todas essas inovações e abrindo um novo caminho. O que vai ser esse futuro das TVs conectadas? A gente não sabe. Mas, provavelmente, ele vai seguir muito essa lógica que a gente vem trilhando até agora. Né? E a gente experimentando muito, tendo foco no conteúdo, nessa narrativa, e foco no telespectador, no consumidor, lá na outra ponta. Então, a gente teve uma experiência muito bacana. Né? É a primeira experiência que traz a Globosat para esse novo universo dos OTTs, que serão... a gente vai ver o nascimento e a proliferação dessas plataformas, né? A gente está vendo os grupos internacionais se juntando, a gente para competir, fazer frente a um Netflix, porque hoje a gente só não tem mais só Google e Face, né, nesse cenário, a gente tem outros players. E aí como a gente consegue dar vazão para todo esse conteúdo que a gente tem para ser produzido? A gente tem algumas máximas que podem mudar, não são verdades, mas é a gente pensar dessa maneira como eu falei, criando conteúdos multiplataformas, sempre olhar novos talentos. Então, o mundo digital vai trazer novos talentos para a TV e a TV tem que levar talentos para o mundo digital, né? Esse é um esforço que a gente procura fazer, e entender e dialogar com o nosso público. A gente vem fazendo coberturas do Prêmio Multishow já em várias plataformas, isso é meio default, né, do que a gente está vendo no mercado. Há uns 2 anos atrás, a gente começou a fazer uma transmissão em segunda tela, e a gente falou, mas o que a gente pode fazer para aumentar e melhorar a experiência de consumo? No Lollapalooza desse ano, a gente produziu 4 lives dentro do evento, abordando temas como entretenimento, moda, música e humor. E daí nasceu uma 5ª live para o Masthead do Bradesco. Foi o primeiro projeto que a gente fez junto com o Google. Sentamos nós, Bradesco e Google, usando inteligência para criar uma narrativa diferente e alimentando todas as plataformas, sem tirar audiência de uma para outra, mas sim gerando uma audiência positiva para todas elas. E aí está a prova. A gente teve aumentos em audiência, tanto no linear quanto no não linear. Quando a gente olha o consumo de horas, isso é uma medida que a gente olha muito dentro da Globosat. A média do Multishow, em média, ele tem 3 a 4% da sua quantidade de horas consumidas em plataformas digitais. No Lollapalooza, a gente conseguiu fazer isso ir para 10%. E a gente teve 15% de aumento no linear. E o mais importante, a gente tem, obviamente, todo mundo sabe, o grande desafio da plataforma da televisão é com o público jovem. Nesse evento, a gente conseguiu 39% na TV, o público até 25 anos, 70% no YouTube, e o mais legal é que 82% nas nossas plataformas proprietárias, digitais. Então, isso prova para a gente que a gente está acertando nessa forma de criar esse diálogo. Todo mundo fala muito de dados, né? Eu acho que assim, a gente tem uma estratégia hoje para a gente construir dados, mas, principalmente, a gente trabalha em cima de criatividade, sensibilidade e insights. É assim que a gente produz conteúdo. O conteúdo ele está muito mais ligado a coisas que vão acontecer ainda para conseguir chamar a atenção do público do que coisas que já aconteceram. Então, quando a gente olha só para dados, a gente está vendo muito comportamento passado. A gente precisa meio que prever um pouco o futuro. Né? E aí, por isso que a gente começa uma nova forma de compartilhar todas as pesquisas que a gente tem feito para desenvolvimento dos nossos programas através de uma plataforma chamada Gente. Hoje a gente tem lá 28 estudos e pesquisas que já estão disponíveis para todo o mercado, todo mundo pode acessar isso. A última que a gente está divulgando agora no mercado é a Meia Palavra, que é uma pesquisa feita pelo GNT. A gente está com uma pesquisa feita sobre o tema diversão com Multishow, que deve ser a próxima. E aqui a gente consegue inspirar e trabalhar com o mercado
de uma maneira colaborativa, né? Ou seja, a gente abre esses temas para o mercado poder trazer esses questionamentos e a gente sentar junto e debater. Por isso que a gente criou um lab também para conversar e construir isso em conjunto com todos vocês, né? Porque a gente acredita que o futuro não tem uma única resposta para essa pergunta, né? Você tem que trabalhar isso de uma maneira muito orgânica, muito adaptada a cada demanda, a cada tipo de conteúdo, e exercitar questões como sensibilidade, criatividade, ou seja, é muito mais uma questão de insights e de criação do que propriamente de dados. Consegui milagrosamente fazer em 10 minutos. Obrigado, meus contatos, muito obrigado pela oportunidade. Primeiro, parabéns às apresentações. Acho que, de uma maneira, elas se complementaram, todas elas, né? A gente passou por pontos diferentes. Eu ainda não recebi nenhuma pergunta da plateia, mas, como eu sou planejadora, tenho várias perguntas aqui comigo, né? Costumo explicar lá em casa, porque minha irmã é procuradora da República e eu publicitária. Meu pai sempre teve uma certa dificuldade, principalmente porque eu faço planejamento. Então, eu sempre resumo dizendo, minha função é fazer perguntas, né? Essa é mais ou menos a função do planejamento. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é para o Neto, para o Herbert. Vocês falaram muito com relação à questão de cross-mídia, de multiplataforma, e do quanto hoje é investido para entender os diferentes comportamentos do consumidor, como é que ele se relaciona com cada uma delas, a importância da relevância, né? Mas eu queria falar um pouco do ponto de vista do anunciante e das agências. Então, como é que vocês enxergam e o quanto vocês estão satisfeitos hoje com o nível de entendimento, com o nível de mensuração e com o nível de retorno, né? E principalmente de integração das audiências das diferentes plataformas? Como é que a gente entende aquilo que a gente está comprando, se o que a gente está comprando realmente é integrado ou se existe um overlap entre as audiências. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da multiplataforma, mas sobre o ponto de vista do anunciante, das agências, como é que a gente faz para comprar ou para entender uma audiência que hoje é fragmentada e fazer isso de um jeito integrado. Acho que é muito boa pergunta. Na realidade, eu acho que todo mundo está batalhando e correndo atrás disso, né? Então, todos os institutos de pesquisa, todas as plataformas de tecnologia e os próprios veículos estão tentando levantar essa informação. Obviamente que o ecossistema está se aperfeiçoando, e isso vai, com o tempo, ganhar uma eficiência. Mas a gente acredita que a melhor maneira é a gente mudar a forma de fazer, né? Então, o ideal hoje é a gente compartilhar esses dados, né? A gente sentar na mesa e a gente discutir juntos esses KPIs, até o próprio Neto mencionou isso, estabelecer metas conjuntas e a gente ter mais transparência. Dessa maneira, como a gente está distribuindo todo um know-how, porque essas 28 pesquisas tiveram um investimento muito pesado para serem feitas. E se vocês chamarem a gente vai lá e apresenta essas pesquisas. Eu acho que também tem que ter um movimento contrário, para a gente, de fato, ir atrás de um objetivo onde está todo mundo querendo melhorar os resultados, né? Então, eu acho que essa coisa de ter um terceiro ou um quarto que vem e te mostra a receita, todo mundo tem que sentar e tentar fazer junto, construir de uma maneira... E aí, acho que isso vai se moldando, né? Acho que, e também, essa é uma forma. Eu acho que vão aparecer outras formas dessa mensuração. Você tem já estudos feitos lá fora e que estão cada vez ganhando mais relevância. Tem uma questão, para que isso funcione, de uma infraestrutura perfeita, né? Para que você consiga fazer esse monitoramento, banda e tudo mais. Então, eu acredito que a visão da gente se juntar e a gente debater em conjunto, ela pode ser a médio prazo mais eficiente, né? Trazer resultados mais mensuráveis. Eu acho que essa questão ela é muito legal. O ser humano ele tem uma tendência de ser apocalíptico, né? Então, você pega o seguinte, nasce a televisão, fala o rádio vai acabar. Nasce a internet, a televisão vai acabar, né? Eu acho que hoje, e até os cases apresentados aqui, eles mostram que todas as plataformas elas se somam
né? E quando bem utilizadas, elas se potencializam, né? É o caso de fazer 1 mais 1 virar 4, 5, 6 e tudo mais, né? E aí eu vou contar um caso nosso, né? Como nós somos uma empresa de tecnologia, né? Nós não somos um broadcaster tradicional, nós viemos de tecnologia. Lá atrás, em 2007, quando lançou o iPad, a gente fez um aplicativo maravilhoso, a gente amou, que era um negócio seguinte: você assistia a RTV no iPad, né? E aí o cliente, ele anunciava no iPad, era uma máscara clicável. Quando você clicava naquele negócio, você continuava vendo a televisão em wipe e você era direcionado para o URL do cliente onde ele queria, né? Pô, quer maior integração do que mídia do que essa daqui? Só teve um problema: o iPad foi lançado em 2007. O mercado não estava preparado para absorver essa tecnologia, né? Hoje eu acho que quando a gente fala de novas tecnologias, e aí é uma realidade hoje nas empresas, quer dizer, as grandes empresas hoje têm mesas de compras de mídia programática, né? Hoje, quando você senta com o cliente, que eu acho que foi uma parte da base da pergunta, né? Hoje o cliente está acostumado a trabalhar KPIs, né? Hoje o cliente está acostumado a comprar e saber, ó, vem cá, o meu custo de lead em cada plataforma é X, né? E nós que estamos do outro lado fazendo essa venda, a gente tem que começar a entender, e eu acho que aí foi muito legal a apresentação do Herbert para contar o case, por exemplo, de Copa do Mundo da Rússia, né? Foi bem bacana esse case com a Sport TV, né? É nossa missão começar a entender isso daqui e moldar o nosso negócio para que faça sentido para a marca, né? E eu acho que hoje a gente encontra um mercado muito aberto para que isso aconteça. Não só do lado do anunciante, mas do lado da agência, né? Hoje a gente junta para entender, ó, beleza, o que eu tenho de relevância nas minhas plataformas, né? Quais são os meus canais de YouTube, o que eu posso oferecer na televisão e o que efetivamente faz sentido para que eu altere aquele KPI do cliente que fez aquela compra. Eu acho que hoje é um trabalho muito mais profundo do que você vir com um caixotinho e fechar uma mídia para aquele cara. O que a gente percebe em algumas experiências no mercado é que muitas vezes a gente compra a audiência da televisão e acaba, de verdade, ganhando a audiência do VOD, porque como ela não está contabilizada na audiência total da televisão, aquele número ele vem, dependendo do formato do que você comprou, um merchandising, etc., quando aquilo vai para o YouTube, você acaba não contabilizando, né? Ou mesmo, de alguma maneira, o anunciante recebe isso de graça dentro da sua estratégia. Eu, particularmente, acho que isso vai acabar, né? Eu acho que, antigamente, a gente falava, legal, vende a televisão e leva de graça o digital, né? Ou beleza, a gente faz um streaming no digital. Eu acho que, com a mensuração de cada plataforma, cada vez mais você vai saber exatamente o que você está comprando e nós, do lado de cá, vamos ter o dever de te integrar aquilo que você compra, né? Eu acho que um KPI ele tem um sentido por causa disso, né? Ele é uma via de duas mãos, né? Ele não é mais uma via de mão única. E eu acho que esse é o caminho que nós estamos olhando aí para toda a mídia e convergência de mídia, né? Obrigada. E se precisar que eu pare de falar, você me avisa que eu paro, tá? Bom, tem uma pergunta aqui, não tem nenhum direcionamento, então eu vou dirigir. Eu vou passar para o Antônio, porque daí, na sequência, eu grudo uma outra pergunta minha. Guerreiro, até porque você falou sobre a questão da influência negativa das redes sociais, lá no começo do seu speech. Aqui também é uma questão de responsabilidade do conteúdo, do brand content, e a pergunta é sobre qual é o limite ético para disfarçar o anúncio como conteúdo, deixando satisfeitos a audiência com o conteúdo e o anunciante com a exposição da marca. Você tem um desafio aí que remonta, né, o início, né? Acho que isso vale para qualquer merchandising, isso vale para qualquer maneira que você tenha que colocar, que você queira colocar uma mensagem publicitária dentro de uma história. O fato é que a gente evoluiu muito como contador de histórias, né? O Roberto falou muito disso, né? Do poder da palavra, do quanto a gente colocando isso dentro da nossa própria narrativa, a coisa fica muito mais orgânica. Então, eu acho que tem um grande segredo, acho que tem um grande ponto que, na verdade, deixou de ser segredo, todo mundo aqui está se utilizando muito disso, que é a integração entre as áreas. Quando você consegue fazer o projeto nascer de fato integrado, essas questões elas ficam muito menores no produto final. Contextualizando, antes a gente tinha algo que era criado pela área artística, ou pela área de esportes, ou a área que fosse,
e depois nós integrávamos, nós íamos lá e colocar. Então, viu o que o pessoal do digital tem para agregar a isso, né? Ou seja, viu o que o pessoal de licenciamento tem a agregar, o que o pessoal de eventos tem a agregar. Hoje, o cara do digital, o cara de licenciamento, o cara de eventos, ele está na mesma mesa de criação daquele produto, não só do produto, da ação comercial específica que o cliente nos direcionou, mas do produto mãe. Então, hoje, e eu falo isso pela Record, mas eu tenho certeza que isso também acontece nas outras emissoras, nós temos mesas de criação em que, quando se está pensando, num primeiro momento, num quadro para um programa feminino, quando se está pensando num novo núcleo numa novela, quando se está pensando numa nova forma de comunicação no jornalismo, todas as áreas estão ali no momento da gênese, no momento da criação. Então, é o momento de você levantar a mão ali na hora da tua colaboração e falar, espera aí, mas se a gente tiver uma demanda de mercado para isso, se a gente fizer por esse caminho, vai ficar muito mais fácil. Então, os produtos estão nascendo de uma maneira muito mais colaborativa, de uma maneira muito mais, de fato, multiplataforma nas emissoras. Isso tem ajudado muito com a questão não somente ética, regulatória, e de mercado mesmo, e de resultado. Aí falando dos KPIs, como o Neto tem falado tanto aqui. Então, quando a gente leva para a mesa de criação a cabeça do anunciante, fica muito mais fácil lá na frente a gente, de fato, conseguir entregar algo real, não uma pré-ocupação de ética, mas uma ocupação com a ética disso tudo. Uhum. E que traz um propósito muito maior para o brand content, né? Que vai no sentido de realmente talvez ser uma das melhores ferramentas para você construir o propósito de uma marca, para você defender uma causa, para você informar, para você educar, para você tentar diminuir o gap educacional que a gente tem hoje no Brasil. Ele permite que as marcas tragam algum tipo de função para a sua comunicação, além da informação a respeito de produtos e serviços. Exatamente. E que gera mais até do que o retorno do investimento, o ROI, o retorno do engajamento, que é ainda maior. E do que você está construindo para o equity, do que você está construindo para a própria sociedade, e para as pessoas que são impactadas. Eu tenho uma outra pergunta aqui da Risa Soares, falando sobre a NBC Universal lançou recentemente um novo break comercial que ele chama de Prime Pod. Ao invés de vários comerciais no break, ela oferece somente 2 espaços de 60 segundos. Vocês acham que isso melhora a experiência do anunciante, da audiência? Isso representa uma maneira de fidelizar os anunciantes na distribuição de brand content, onde as plataformas digitais ganham cada vez mais relevância? E eu queria fazer essa pergunta para o Roberto e queria aproveitar para conectar a sua visão com relação à volatilidade. O que é o futuro do comercial de 30 segundos? Legal, Sumar. Eu acho que é interessante, a gente já tem um bom tempo, essa é uma ferramenta que está disponível para o mercado há um tempo legal, é o break exclusivo. A gente já oferece isso há um tempo, que o anunciante vai ser o único dentro daquele intervalo comercial em diversos programas. Então, mais exclusivo, mais perfeito para aquele intervalo a gente não tem. Mas a gente fez uma experiência recente, a gente fez quase um branded commercial break recentemente, que foi assim um reinventar do intervalo comercial, que foi um sucesso, foi tão engraçado. Na nova novela da Sete que está no ar, O Tempo Não Para, não sei quem acompanhou, no segundo capítulo, os personagens foram descongelados. Os personagens vieram do século XIX, foram congelados dentro do iceberg e foram descongelados no século XXI agora. O que a gente fez? E aí, pegando o que o Guerreiro falou, a gente leu os capítulos e encontrou na gênese dos capítulos uma oportunidade. Era o seguinte, olha, se os personagens vão ser descongelados, eles estão sendo estão resfriados, eles vão ser aquecidos, eles vão precisar ser trazidos para essa realidade quentes. Então, que tipo de anunciantes, que tipo de marcas podem existir naquele momento? O que a gente fez? A gente criou um break temático, um intervalo comercial exclusivo para marcas que queriam falar de aquecimento, ou de recongelamento, ou de congelamento, ou de resfriado, porque as marcas, os personagens estavam frios, estavam gelados. Incrivelmente, foi uma reverberação nas mídias sociais fantástica. O que a gente fez? Exclusivo para marcas que tinham que falar sobre esse conteúdo, dessa forma. A gente fez um frame especial
E é uma ressignificação de um break comercial. Então, acho que é assim, escolher a forma correta, no produto correto, você tem uma conexão fantástica. Então, essa seleção de o que falar, com quem falar, aonde falar, o intervalo comercial tem uma sua função fantástica, a inclusão das marcas dentro do conteúdo tem a sua forma de ser trabalhada. Então, acho que escolher a mecânica para quem falar e como trazer aquele conteúdo é uma tarefa junta que a gente tem que trazer anunciante, agência e veículo para fazer essa conexão perfeita. Sim, é a TV aberta entendendo a complexidade dos dias atuais e se adaptando para oferecer novos formatos de brand content. Certamente. É um branded commercial break, um branded content no intervalo comercial, é isso aí, é diferente. Sumara, vamos para a última pergunta? Tá bom. Vou ter que sortear. Vamos falar pouco, então, sobre... Vamos lá. As emissoras acompanharam os lançamentos... Essa é uma pergunta do Marco Antônio. As emissoras acompanharam os lançamentos da indústria de TV para adaptar conteúdos, produzir em 4K e futuramente em 8K, ou mesmo se adaptar ao Voice Assistant, que já vem em português. Isso muda a produção de conteúdo? E daí eu queria fazer essa pergunta para o Herbert, até porque nos bastidores a gente estava falando sobre a questão da diferença dos timings da produção de conteúdo e que a gente tem que se adaptar à velocidade das agências, que muitas vezes, quando a gente coloca uma campanha no ar, isso é muito mais rápido de fazer, e que a produção de um brand content requer muito mais trabalho de execução, de elaboração, planejamento, etc. A pergunta é muito boa. Na realidade, sim, impacta toda a cadeia, tem uma dificuldade muito grande. A gente, nos primeiros dias da Copa do Mundo, não dormiu, nem a gente, nem nós, da Globosat, e nem a turma da Samsung, porque estava todo mundo de olho no que ia acontecer no aplicativo. E por conta de delay, uma série de questões, banda e tudo mais. Então, a questão tecnológica influencia muito, né? Como é que você faz para que a experiência seja muito boa do lado de lá. Esse ponto que a gente estava conversando antes, e tem a ver com um pouco do que o Guerreiro falou, só complementando, eu acho que foi perfeita a colocação dele, a gente tem trabalhado muito mais de uma forma multidisciplinar, mas tem aí um desafio que acho que é para o mercado como um todo, porque hoje todo mundo pensa em brand content, todo mundo quer brand content, né? Mas a gente consegue fazer bem o brand content no curto prazo, né? Que a gente tem um prazo de produção publicitária, que a gente sabe muito bem como é que funciona, né? A gente vai lá com as produtoras, define isso em função dos nossos objetivos, do planejamento. Então, a gente sabe o que vai acontecer no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro... Então, essas narrativas são narrativas de curto prazo. Quando a gente fala de brand content mais elaborados, né? Então a gente vai para narrativas de programas de televisão, então a gente pensa numa temporada nova de um Papo de Segunda ou de um Saia Justa, a gente faz o tempo de preparação disso é completamente diferente. A gente está 8, 9 meses antes da estreia do programa pensando em qual que vai ser essa narrativa, como é que a gente vai trabalhar, que assuntos, como é que isso vai repercutir e reverberar. Então, vocês terem um planejamento de que assuntos e territórios vão ser abordados, para que isso, no médio e longo prazo, se cruze com o que os veículos vão produzir e sentar na mesa para debater sobre esses temas, é muito saudável. A gente sabe que cada vez mais as pressões e as cobranças para resultados de curto prazo são maiores, mas o desafio fica porque eu acho que a gente consegue criar projetos cada vez mais integrados. E aí tem essas questões de tecnologia e tudo isso que vem impactando. E só um detalhe que é interessante mencionar, em todos os projetos que a gente conseguiu fazer isso, o resultado final sempre foi muito melhor do que a gente tinha se preparado para fazer, né? Então, tem um ROI aí, um ROI-E, um ROI muito positivo nesse tipo de prática. Então, acho que é tentar aí um desafio, separar um pouco de tempo e um pouco de recurso para investir nessa direção. E eu acho que a gente tem parceiros maravilhosos no mercado brasileiro. O mercado brasileiro é fascinante, né? Acho que a gente tem bons profissionais, bons produtores de conteúdo. Graças a Deus, a gente teve uma escola aí que nos deixou esse mercado riquíssimo.
que é diferente de alguns outros aqui da América Latina. Então, eu acho que isso tem que ser aproveitado, né? A gente tem essa oportunidade, eu acho que tem que aproveitar ela. E para fazer as coisas de um jeito diferente, para tomar riscos, porque se não se tomar riscos não tem inovação, para realmente pensar em novos formatos e novas tecnologias. Obrigada. Obrigada pelo tempo de vocês aqui e por compartilharem seu conhecimento. Muito obrigada. Nós vamos agora agradecer aos nossos parceiros estratégicos. Para que a aba consiga fazer 10 eventos em 7 capitais, nós precisamos de gente que acredita na gente. Então, eu queria contar para vocês quem são essas empresas. É a EdTrack Media, Avon, Banco do Brasil, Band, Chevrolet, Claro, Eletromídia, Globo, Globosat, Google, Grupo RBS, Redis, Canter, Ótima, Predicta, Rede TV e UOL. Eu queria pedir uma salva de palmas para essas empresas. Obrigada. Nós estamos com a casa lotada, só para a informação de vocês. Presentes agora 310 participantes, fora o que a gente tem por streaming. E eu queria convidá-los a assistir agora o vídeo da Globosat. Como é que é? Já está no intervalo? A gente tem que fazer! Não vai dar tempo de fazer tudo antes de voltar. Ir ao banheiro, responder às 759 mensagens do grupo do WhatsApp. Escovar os dentes, fazer networking no corredor, tomar café. Você pode substituir o café por um chá de alcaçuz com ginseng siberiano. Ou de repente por um happy hour mais tarde, né, galera? Queria agradecer a Crane, Globosat e JC Deco pelo Coffee Break de daqui a pouco. Ele terá um intervalo exato de 30 minutos, por isso conto com vocês para voltarem dentro de 30 minutos. Não se esqueçam de levar seus cartões de visita e seu coração aberto para abraçar os amigos, conhecer novos amigos. Esta aqui é uma oportunidade também para isso. Voltamos em 30 minutos. Obrigada.